Olá, prezados irmãos em Cristo, demais pessoas que nos assistem através deste canal. Hoje estarei pregando sobre o tema O Reino de Deus e suas características. O Reino de Deus e suas características. Além de Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2 e Marcos 1, versículos 14 e 15, estarei me utilizando de outras passagens bíblicas de acordo com a necessidade do desenrolar desta reflexão. Por reino de Deus entende-se o domínio divino sobre as pessoas e sobre o mundo, tanto no presente quanto no futuro. O emprego da expressão o reino dos céus se deve à tendência dos judeus de evitarem o uso direto do nome de Deus, mas isso não significa alguma divergência, alguma discrepância entre as duas expressões. Jesus anunciava o reino não como uma realidade prestes a se realizar, não simplesmente como uma realidade prestes a se realizar, mas como uma realidade já presente na sua pessoa e no seu ministério. Mateus capítulo 12, versículo 28 e Lucas capítulo 17, versículo 21. Assim o reino, tanto nos aspectos atuais quanto nos seus aspectos futuros, se concentra unicamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, está escrito: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O rei apareceria logo, mas ele não podia e nem reinaria sobre um povo entregue a toda sorte de pecados. Portanto, Deus os estava chamando do reino das trevas para o reino dos céus. O reino de Deus, o reino dos céus, significava a soberania ou domínio divino que os judeus aguardavam, esperavam no reino de Israel em cumprimento das suas esperanças messiânicas. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, lemos Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido, ou seja, de acordo com o calendário profético, uma data fora fixada para a aparição pública do rei, e essa data havia chegado. O reino de Deus está próximo, o que equivale dizer: o rei está presente, fazendo uma oferta genuína ao reino, ou melhor, fazendo uma oferta genuína do reino à nação de Israel. Arrependei-vos e crede no evangelho. As pessoas estavam sendo chamadas a se arrependerem dos seus pecados e crerem no Senhor Jesus, para assim e somente assim se credenciarem a entrar no reino. No capítulo 16 de Mateus, após predizer a sua volta gloriosa, Jesus declarou: Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, de maneira nenhuma morrerão, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Versículo 28. O fato da transfiguração ser descrita logo em seguida, isto é, em Mateus capítulo 17, de 1 a 8, sugere que o cumprimento desta profecia jaz parcialmente aí, como um antegozo do futuro estabelecimento do reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 27. Portanto, no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João foram realmente privilegiados em ter uma antevisão de Cristo na glória do seu reino. Qual a relação do reino com a igreja? Qual é a relação entre o reino e a igreja? O reino
é a totalidade da atividade remidora de Deus em Cristo neste mundo. A igreja é a assembleia daqueles que pertencem a Jesus Cristo. É como se fossem dois círculos concêntricos. A igreja seria o menor, o reino o maior. Jesus Cristo é o centro de ambos. A igreja é a assembleia daqueles que aceitaram o evangelho do reino mediante a fé. Pertencem a ela, isto é, a igreja, aqueles em cuja vida o reino toma forma visível, passando a ser a luz do mundo e o sal da terra. São aqueles que tomaram sobre si mesmos o jugo do reino, os quais vivem conforme os mandamentos do seu rei e dele aprendem. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Qual a conclusão que tiramos de tudo aquilo que falamos? Como falamos inicialmente, o reino de Deus significa o domínio divino sobre as pessoas e sobre o mundo, tanto no presente como no futuro. É também toda a atividade remidora de Deus em Cristo Jesus neste mundo. Este reino terá a sua plenitude por ocasião da volta gloriosa de Jesus Cristo, quando ele será aclamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e onde os salvos com ele viverão para todo sempre. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, Apocalipse capítulo 19, versículo 16 e Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Seja você também um participante deste reino, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, e que Deus nos abençoe. Amém.